Bom, pessoal, então prosseguindo aqui com a resolução de questões do Enem sobre equações do primeiro grau, vamos agora resolver uma questão do Enem 2014, que por sinal é a 10ª questão da ficha que estará sendo disponibilizada para vocês com questões do Enem sobre equações do primeiro grau. Vamos lá, vamos ler aqui o enunciado. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 cm por 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 watts-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja seu objetivo? E aí percebam que todas as alternativas envolvem ou retirar células ou acrescentar células. Então, basicamente, o que a questão está dizendo para a gente? Tem uma residência e essa residência consome 20.160 watts-hora. Vamos escrever aqui. C, né, o consumo, é igual a 20.160 watts-hora. Certo, ela consome isso. O proprietário, né, a residência possui 100 células solares que produzem energia, né, converte a luz solar em energia, certo? E o proprietário, ele quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. E aí a questão pergunta: qual deve ser a ação desse proprietário para que ele consiga isso? Ou seja, o proprietário quer que a sua produção de energia seja exatamente isso aqui, que é o que ele consome. E o que é que ele deve fazer para ele conseguir isso? Todas as alternativas falam ou em retirar células, ou seja, ele vai ter que diminuir o número de células, ou acrescentar, ou seja, ele vai ter que aumentar o número de células. Vamos primeiro ver quanto de energia ele produz, né, para ver se ele vai precisar acrescentar ou retirar células. Então, ele tem 100 células solares, certo? E aí, para a gente saber quanto ele produz de energia, a gente precisa saber quanto cada célula produz. Mas ele não diz quanto cada célula produz, ele só diz que ao longo do dia ela produz 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Mas vejam, a célula ela é retangular, certo? E ele diz que ela é de dimensões 6 cm por 8 cm. Então vamos fazer um esboço da célula aqui. Eu não desenho muito bem, tá, pessoal? Mas é só para representar aqui. Vamos fazer um esboço aqui da célula, né? Ela é retangular, a questão diz. Aqui, pessoal, ficou feio o desenho, mas enfim, é para ser um retângulo, tá? Tudo bem. E aí, ele fala que produz 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Vamos traçar aqui a diagonal do retângulo. E as dimensões do retângulo são 6 centímetros e 8 centímetros. Tá. E o que a gente vai fazer aqui para descobrir? A gente precisa então descobrir qual é o tamanho dessa diagonal, já que ele diz que a célula produz 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Então a gente precisa saber quantos centímetros tem essa diagonal. Como é que a gente vai saber isso? Um retângulo, ele tem os seus 4 ângulos retos, certo? Então cada ângulo do retângulo mede 90 graus. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Então, se esse ângulo aqui mede 90 graus, a gente pode dizer que isso aqui é o quê? É um triângulo retângulo, não é? E como a diagonal é o lado oposto ao ângulo reto, aqui está o ângulo reto e aqui está a diagonal, então a gente pode dizer que a diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí, pelo teorema de Pitágoras, já que é um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, não é? Então, quem são os catetos aqui? 8 e 6. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é a diagonal, certo? Vamos dizer que a diagonal mede D. E a gente quer descobrir quanto é D. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte, que 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a D ao quadrado. 8 ao quadrado é 64.
6 ao quadrado, 36, igual a D ao quadrado. 64 mais 36 dá 100. Então 100 é D ao quadrado. Lembrando, pessoal, o que é D ao quadrado? O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo, né? Então D ao quadrado é D vezes D. Tá, então D vezes D dá 100. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? 10 e menos 10, né, pessoal? Mas não tem como uma diagonal medir menos 10 centímetros. Não tem como um segmento de reta, né, ter um tamanho negativo, certo? Então não tem como D ter um tamanho negativo. Então D não pode ter menos 10 centímetros. Não faz sentido, né, pessoal? Então D só pode ter 10 centímetros. Então D igual a 10 centímetros. Então pronto, a gente descobriu que cada célula tem 10 centímetros de diagonal. Mas ele diz o quê? Que a célula produz ao longo do dia 24 watts-hora por centímetro de diagonal. A diagonal tem 10 centímetros. Então, cada célula produz 10 vezes 24 watts-hora, né? Já que é 24 watts-hora por centímetro de diagonal. E ela tem 10 centímetros de diagonal. Então vai ficar que a produção de uma célula é 240 watts-hora. Mas o proprietário, ele tem quantas células? Ele tem 100 células. Então, por dia, se ele tem 100 células e cada célula produz 240 watts-hora, então a produção total dele é 100 vezes 240. Vai dar 24.000 watts-hora. Ok, pessoal? Então, a produção dele no momento é essa. Mas ele quer que a produção dele fique igual ao consumo, não é? Que é 20.160 watts-hora. Então ele produz mais do que ele precisa. Ele produz mais do que ele quer. Ele produz isso, 24.000, mas ele só quer 20.160. Então o que é que ele vai ter que fazer? Se as células solares são responsáveis por converter luz solar em energia, significa que ele vai ter que diminuir o número de células para ele ter menos energia, não é? Então a gente já descobriu que ele vai ter que retirar células. E aí a gente inclusive já elimina 3 alternativas, só sobrando a A e a B. Certo. Mas aí, pessoal, então ele tem 24, ele produz hoje em dia 24.000 watts-hora, né? E ele quer que fique só 20.160. Quantas células ele vai ter que tirar? Vamos dizer que ele tem... Vamos chamar de X o número de células que ele vai ter que tirar. Então, ele produz hoje 24.000 watts-hora. Cada célula é responsável, a gente viu, por 240 watts-hora, não é? Então, se ele tiver que tirar X células, ele vai estar tirando X vezes 200, ele vai estar diminuindo X vezes 240 watts-hora na produção dele, né? Porque ele produz 24.000. Ele vai tirar X células e cada célula produz 240 watts-hora. Então, no final das contas, ele vai ter que ficar produzindo quanto? 20.160, né? Não, só traduzindo aqui, produz 24.000. Ele vai tirar X células, que é o que a gente quer descobrir, e cada célula produz 240 watts-hora. E quando ele tirar essas células, ele vai ter que produzir 20.160 watts-hora, que é o que ele consome. Então ele quer produzir o que ele consome, não é? Não é o que a questão nos diz. E a gente tem que descobrir quantas células ele vai estar tirando. Então a gente tem que descobrir X. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro macete, né? O que a gente já comentou anteriormente. Tudo que tem aí incógnita, a gente deixa de um lado da igualdade, e o que não tem incógnita a gente deixa do outro, né? Então esse x vezes 240 é a mesma coisa que 240x, né, pessoal? Porque a ordem dos fatores na multiplicação não altera o produto. Enfim, eu vou passar o 240x para esse lado e o 20.260 para esse. Então vai ficar 24.000
O do 20.160 que está positivo vai vir com um sinal de menos, né? E aí, esse x vezes 240, que é a mesma coisa que 240x, aqui está com menos, né? Ele está subtraindo, então ele vai para cá com o mais. Ele vai para cá positivo. Lembrando, quando está positivo, você não precisa escrever o mais. Pode deixar sem o mais mesmo, porque já entende-se que é como se esse mais estivesse aqui implícito, digamos assim. E aí, 24.000 menos 20.160 vai dar quanto? Vamos fazer a conta aqui. R$3.840, certo, pessoal? Então vai ficar assim, 3.840 é igual a 240x. E aí esse 240 que está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Então vai ficar assim, 3.840 por 240 igual a x. Aí a gente pode cortar os zeros, né? Aqui cortar os zeros. E aí vai ficar 384 por 24 igual a x. E aí, quanto a essa divisão? A gente pode já fazer a divisão direto ou pode tentar simplificar. Eu gosto de ir tentando simplificar para evitar o trabalho de fazer o cálculo da divisão. Divide em cima por 2 e embaixo por 2, já que são números pares, então dá para dividir os 2 por 2. Então, 384 por 2 vai ficar 192. E 24 por 2 vai ficar 12. Isso é igual a x. Mas dá para simplificar, porque aqui é par e aqui é par ainda, ou seja, dá para dividir por 2. Vai ficar 96 e 6. Mas dá para dividir por 2 ainda, pessoal, porque são números pares, aqui e aqui ainda. E aí vai ficar 96 por 2, 48. 6 por 2, 3. Igual a x. Mas aí quanto é 48 por 3? 16. Então, x é igual a 16. Então, o número de células que ele precisa retirar é 16. Então, encontramos a resposta da questão, que é a letra A. Então, a resposta alternativa A. Beleza, pessoal? Vamos partir para a próxima questão agora, então.